Fala, galera do canal do Macário, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macário, sejam muito bem-vindos ao meu canal do Eu Não Te Conheço. Então, muito prazer, aperta o botãozinho vermelho ali embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, deixa um joia, contribui muito com o nosso trabalho, porque hoje é mais um Du Responde. Du, mas você soltou um semana passada. Sim, o canal é meu, eu vou soltar um essa semana também, porque estamos aqui para isso, meu querido. Vocês perguntam, eu trago a resposta para vocês, porque o barato é louco. E Du, como que funciona esse quadro, né? Que já chegamos aqui naquele jeito. Esse Du Responde aqui, vocês vão colocar nos comentários a hashtag Du Responde, fazer uma pergunta, eu vou ler quando for gravar o próximo vídeo, e aí eu vou responder essa pergunta no próximo vídeo. Então, próximo Du Responde que sair, de repente sua pergunta tá lá respondida por mim. E outra dica também, pessoal, às vezes tem pergunta repetida e tudo mais, dá uma lida nos comentários. Se tiver alguma pergunta que você queira que eu responda, dá um joinha nela, dá aquela curtida lá para ela aparecer como relevante para mim, que as perguntas mais relevantes aparecem primeiro e eu entendo que elas são mais importantes e de maior curiosidade de vocês. Dito tudo isso, vou me ater aos comentários aqui, fazendo nossa sessãozinha top e bora lá, cachorro. Primeira pergunta, CnisBR, hashtag Du Responde. Fumar enquanto tá tomando remédios afeta em alguma coisa? Cara, vamos lá, questão de tomar remédio e fumar narguilé. Não necessariamente o narguilé vai cortar o efeito do seu remédio como o álcool cortaria o efeito de antibiótico, por exemplo, né? Porque se você estiver tomando antibiótico ali, um anti-inflamatório, de repente, eu não sei se é exatamente essa categoria, mas eu sei que tem remédio que você tá tomando ele, você não pode beber. Porque ele vai cortar o efeito realmente, né? Alguma coisa no seu organismo não vai fazer com que ele entregue a qualidade que ele deveria ter pro seu organismo, ele não vai ser efetivo, ele simplesmente corta o efeito. Não que o narguilé vai causar isso também, mas a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro ponto, por que você está tomando o remédio? Eu acho que esse é um ponto onde o narguilé ele pode não cortar o efeito do remédio, mas ele pode atrapalhar o seu processo de recuperação. Como assim, Du? Da mesma forma que você é um organismo vivo, todas as células do seu corpo também são vida. E assim como você precisa de oxigênio, água, energia e sol, né, luz, para você poder ter a sua vida e você poder fazer todo o seu metabolismo energético, etc., as suas células que você não consegue ver também precisam disso. Quando você faz a inspiração e expiração, você está fazendo a troca gasosa, você puxa oxigênio, ele vai entrar no seu alvéolo pulmonar, entrar na sua corrente sanguínea como sangue arterial, vai passar pelo seu corpo, vai sair o sangue venoso com carbono. Show de bola. Quando você manda alguma coisa de fumaça, seja narguilé, seja cigarro, seja cachimbo, seja charuto, seja poluição lá fora, você altera a proporção de oxigênio que está entrando no seu corpo, consequentemente essa substância tóxica também entra na sua corrente sanguínea e a sua célula que precisava de oxigênio para ter a combustão energética, para poder se produzir, metabolizar, fazer qualquer processo que ela precisa, ela vai ter alguma toxina ali. Então, se ela tinha um potencial de 100% de fazer alguma coisa com oxigênio, se você joga fumaça junto, esse 100% pode cair, à medida que você se expõe a algum tipo de toxina que você esteja inalando. O que isso significa? Se você estiver tomando algum remédio porque você fez uma cirurgia no joelho, dando exemplo do Juba, pode atrapalhar sua cicatrização. A nicotina, inclusive, ela também afeta o processo de cicatrização. A toxina da fumaça pode fazer com que as suas células não consigam se regenerar adequadamente, pode ter algum tipo de queloide, inflamar ponto, dá alguma merda. Inclusive, se você for ver na embalagem de cigarro, que é tabaco, tá? Queira ou não queira, se é mais ou menos prejudicial, é outro assunto, a gente já falou disso em outros vídeos, mas estamos falando de tabaco aqui. O tabaco, ele pode causar, tipo, gangrena na perna de uma pessoa. Num caso muito extremo, mas ele pode. Por quê? Porque justamente ele atrapalha na questão do processamento metabólico que o seu corpo vai ter. Então, assim, primeiro ponto, fumar, ele vai te prejudicar em um momento de recuperação, independente do que seja, porque você está jogando menos oxigênio do que o seu corpo precisa. Segundo ponto, se você está tomando algum remédio por algum tipo de problema respiratório, aí que você realmente deve parar de fato. Como assim, Du? Tô levemente resfriado, não tô cuidando direito, aí isso meio que virou uma gripe. Não existe princípio de pneumonia, mas existe um momento onde a sua gripe tá tão ruim, começa a sair aquele ranho verde, que é o momento onde, mano, se você não se cuidar, essa merda vai te fuder, você vai pegar uma pneumonia. E se você continuar fumando com isso pode decorrer em um derrame de pleura ou derrame pleural, conhecido como água no pulmão, a galera já deve ter visto aquele caninho que entra aqui e tudo mais. Então, é uma bola de neve que vai agravando uma coisa depois da outra. Então, assim, quando a gente fala de questão de saúde, qualquer coisa que você coloque no seu organismo, diferente do que o seu corpo precisa, vai te atrapalhar na recuperação. Então, assim, evita, né? Não é algo que necessariamente, vou dar 2 tragos no narguilé e fudeu. Não, mas assim,
pode atrapalhar, tá ligado? Tem gente que de repente faz tatuagem, vai comer carne de porco, não dá nada. Tem gente que fode o processo inteiro de cicatrização. É muito de corpo pra corpo. Na dúvida, irmão, você não quer saber qual vencedor ou perdedor você é da loteria. Segura a emoção, espera um pouquinho, depois se tiver bem, aí você faz seu hot se quiser. Minha sugestão. Próxima pergunta, Rafael K, hashtag do Responde. Olha eu aí de novo. Olha você aí de novo, meu querido. É verdade que narguilés pequenos carburam mais que narguilés grandes? Se sim, existe alguma explicação científica para isso? Tamo junto. Existem diferenças de quantidade de volume de fumaça, de fluxo e de sensação ao fumar, de um narguilé grande para um narguilé pequeno, sim. Existem explicações físicas para isso, mas eu vou fazer o seguinte, o que você acha, Gustavo, da gente gravar um vídeo só para falar desse assunto? Pô, tá aí, ó. Pô, vou gravar esse vídeo amanhã, inclusive, para ver se ele sai na segunda-feira. Se vocês gostarem, deixa o joinha aí, a gente providencia isso. Vem com nós, irmão. Eduardo. Mandou aqui, ó. Hashtag do Responde, da Edu, beleza? Suave, cachorro. Mostra novamente sua coleção de narga, Xablau é nóis. Pô, minha coleção de narga tá um pouco espalhada em alguns lugares, assim. Eu tava fazendo a contagem, acho que eu tenho mais de 45 stands, se eu não me engano. Nem todas elas estão num setup completo, mas eu penso em fazer um videozinho, tipo, nem que seja tirando a stand de um vaso e colocando em outro, né? Pegando e montando vários setups diferentes, para mostrar as possibilidades de setup que eu tenho pra fumar. E aí vai dar um pouco de trabalhinho pra fazer um vídeo desse, pra eles dar uma geral em tudo, deixar tudo realmente organizadinho, limpinho e tudo mais, fazer com tudo na minha casa, fazer com tudo aqui no escritório e etc. Mas eu penso em fazer um só sobre a minha coleção de arguile e um segundo só sobre a minha coleção de roche, que eu tenho bastante coisinha lá, bem interessante também da história do mundo do narco. Mas aí a gente vai fazer mais pra frente também, acho que vale a pena gravar um vídeo sobre isso. Próxima pergunta, Leonardo Campos, hashtag do Responde. Salve, Du! Salve, Léo! Quase cai aqui, hein? Então, tu consegue me explicar a diferença de qualidade entre os tabacos escuros? Por exemplo, uma Tangiers e uma Dália Black? E também porque alguns são mais fáceis e outros mais difíceis de fumar. Tamo junto, Xablau é nóis. Cara, quando a gente chega na questão de tabaco e as características de um para outro, existem uma série de fatores que podem contribuir para a qualidade de um tabaco. E a cor dele pode ser afetada por alguns fatores distintos. Alguns deles, o solo que ele tá puxando os nutrientes vão definir um pouco da coloração que ele vai ter. O tipo de tabaco que você está plantando também vai definir o tipo de folhagem que ele vai ter, a altura que ele pode chegar, tamanho de folha e a coloração que ela vai ter, os açúcares que ela vai puxar e que ela vai produzir. Segundo ponto, incidência solar na folha do tabaco também pode acabar atrapalhando. Então, por exemplo, você tem uma folha de tabaco aqui, só que, mano, você tem um pé de tabaco, tem várias outras folhas por cima. A parte mais de fora da folha recebe uma maior incidência solar do que a parte de dentro. Pode até acabar queimando em excesso se ela recebe muito sol. Então, assim, essas coisas podem acabar afetando também a questão do quanto você lava o tabaco também, porque se você dá uma lavada nele, já tira bastante das impurezas que ele pode ter, ele já vai ficar um pouco mais claro. Então, assim, tem o tabaco Burley, tem o tabaco Black Virginia, tem tabaco normal que não passa por processo de lavagem. Se você for olhar a linha da Tangiers, por exemplo, tem a linha com tabaco Burley e a linha Noir, que é um outro tipo de tabaco não lavado, Virginia, e são tabacos pretos ali, né? São tabacos bem escuros, mas com uma quantidade de nicotina diferente, que vai te dar um buzz diferente. Então, assim, é meio complexo de chegar num resultado fiel de falar, olha, esse aqui tem isso, esse aqui tem aquilo outro, porque precisaria de um laboratório para fazer análise real de tudo isso. Eu não tenho tanto conhecimento assim em relação à produção de tabaco, né? O conhecimento que eu tenho é mais questão um pouco da biologia ali, da questão da botânica, como que isso pode acabar influenciando na produção da folha e tudo mais. Mas assim, é uma série de fatores que podem contribuir para tudo isso. Então não necessariamente um tabaco preto ele vai ser mais nicotinado só. Tem tabaco, de repente, que ele é marrom, que vai ter mais nicotina do que um tabaco ali mais escuro, tá ligado? Então é uma série de fatores. Então é o famoso não julgue o livro pela capa. Você tem que pegar, você tem que experimentar, ver a sensação que ele vai te dar. Para algumas pessoas pode ser gostoso, para outras pessoas pode ser uma merda, e graças a Deus a gente tem uma variedade de produtos muito grande no mercado, que tem para todo gosto e para todo bolso, não é, Gustavo? Não respondi a pergunta dele, né? Próxima pergunta, Matheus Moreira, hashtag do Responde. Salve, Mate. Du, fala aí, mano, qual a essência que você mais fuma por dia? Cara, eu não fumo todos os dias, então não tem uma essência que eu mais fumo por dia. Mas assim, eu fumo em média 5 roches por semana aí. Tem dias que eu não fumo, tem dias que eu fumo 2, tem dias que eu fumo 3, aí tem vezes que eu fico 2, 3 dias sem fumar. Então meio que depende. O que eu costumo fumar em geral? Não é necessariamente um sabor específico. Geralmente eu costumo fumar mix, né? Eu gosto de pegar um sabor e falar, mano, o que
será que pode ficar do caralho com isso? Eu olho pra todas as outras coisas que tem lá, falo, mano, isso aqui pode ser um fumo que vai dar um contraste, aquele ali talvez seja um fumo que dê um complemento, e aí na hora o feeling que me dá o pack que eu vou fazer pra fumar. Então geralmente as sessões que eu costumo fazer são dessa forma. O que geralmente tá muito presente nos meus mix? Nai, Passion Blend, maracujazão que, mano, tudo que eu misturo com isso fica muito bom. É um negócio que, porra, geralmente não tem erro. Então geralmente quando eu quero um bagulho mais frutado cítrico eu costumo colocar isso. Tem uma essência que eu fiz muito mix com ela, que foi um bagulho que me surpreendeu, que também vai mix com tudo, que é a Zig Fresh Aphrodisiac. Tudo que eu misturei com essa porra ficou do caralho. Tangerina, maracujá, menta, cereja, qualquer coisa, fica da hora. E, mano, menta em geral. E aí também depende do sabor que eu quero misturar com a menta. Então, de repente, eu quero colocar uma cane mint pra dar uma pancada de tabaco um pouco maior junto com a menta ali. Às vezes eu quero uma pancadinha de tabaco, mas não tão forte, eu ponho uma Desval Zero. Às vezes eu só quero uma refrescância, eu ponho uma Nai Prime Mint. E quando tá um diazinho um pouco mais frio, eu gosto já de sabores mais cafeinados em geral. Que aí quando eu digo cafeinado, você pode colocar baunilha, canela, café e especiarias nessa categoria, né? Até um doce de leite vai no meio aí também. Que eu também gosto e eu também misturo coisa pra caralho que, mano, cada sessão fica única. Eu gosto de nunca fazer um roche igual ao outro, tá ligado? Próxima pergunta, Gustavo Bartolski, hashtag do Responde. É verdade que fumar narguilé retarda o crescimento? Cara, eu não sei te dizer isso com embasamento científico, não sei necessariamente a relação que isso pode ter. Eu sei que você começar a fumar antes de terminar o seu processo de crescimento, que é o que eu já falei em outros vídeos, né? Apesar da legislação falar que você pode fumar a partir dos 18, eu indico todo mundo fumar, beber e fazer qualquer coisa com o próprio corpo após os 21, que é o momento onde o seu corpo terminou praticamente de desenvolver ali a maior parte hormonal dele, você já está praticamente como um adulto formado por completo. Porque aí todas as substâncias que você for usar, que forem te causar algum tipo de problema de saúde, vão causar um problema um pouco menor e vão deixar sequelas menores no seu corpo. Como assim? Um moleque de 15 anos, seja com bebida, seja com cigarro, seja com narguilé, qualquer coisa, ele tá no pico hormonal dele, tá começando a crescer, sei lá, 15 centímetros por ano, tá começando a ter pelo no saco pra caralho, tá começando a transpirar pra caralho embaixo do braço e ter pelo também, tá crescendo uns pelinhos embaixo do queixo. O que acontece? Como o seu corpo tá em processo de desenvolvimento, o seu DNA, ele tem um código genético, que é uma sequência de bilhões de possibilidades, que liga a adenina na timina e a guanina na citosina, e dependendo se você inverter um bagulho pra cá, outro pra lá, seu cabelo de castanho claro vai pra castanho escuro, é tipo isso. Então assim, o seu traço genético vai meio que predizer o que você vai ser. É como se você fosse construir uma casa, você faz um projeto dele, e no projeto tá ali o que vai ser cada parede, o que vai ser o piso, o tamanho, a distância, a parada toda. Nesse processo, se você começar a deixar o seu pedreiro bêbado, vamos dizer assim, talvez a distância que você tinha que colocar ali não vai dar tão certo na parede, pode passar um pouco, diminuir um pouco. Então é mais ou menos por esse lado, você tá num processo de desenvolvimento, você ainda não atingiu a fase final que o seu corpo poderia, porque a sua vida ela é uma evolução, né? Aí depois você passa por esse pico 21, 22, 25 anos, que é o seu auge, aí daí pra frente você só vai morrendo. Tá ligado? Mas até lá você vai evoluindo. Então tudo que você joga de tóxico no seu corpo pode afetar o seu corpo de alguma forma. Se isso realmente atrapalha ou impede o crescimento, eu não sei. Eu tenho 1,86 m de altura, não me afetou em nada, né? Mas assim, sou eu. Talvez eu pudesse chegar em 1,89 m se eu não fumasse? Porra, talvez. Não sei dizer realmente, não lembro de algum estudo que eu tenha lido que entra nesse detalhe. Mas assim, é o que eu falo pra todo mundo, se você tá em fase de crescimento é porque você ainda não chegou nos seus 21. Então pensa bem, se você ainda nem chegou nos 18, você não devia estar fumando porque isso é lei. Agora, se já passou dos 18, mas ainda tá naquele finalzinho, dá mais uma segurada, não precisa encher o cu de cachaça no final de semana, não precisa fumar que nem um desesperado. Fica sossegado, você vai ter tempo pra caralho pra isso. Agora sim, última pergunta, que eu achei essa pergunta muito interessante, do Bruno Crepaldi, hashtag do Responde. Salve, Du! Salve, Bruninho! O que acha sobre preços exorbitantes de roche em lounges? Cara, isso é uma pergunta muito interessante, porque assim, você, por comprar a sua essência e saber o custo que tem para se fazer um roche, você vai entrar num lounge e falar, pô, o cara tá me cobrando R$30 numa sessão de Zomo. Tô supondo aqui. Ah, é um valor absurdo. Bom, se você parar pra pensar que você vai pagar R$10 numa caixinha que vai durar 3 roches, aí você vai pagar mais 25 quilos reais em 30 peças de carvão, que você vai ter que usar de 2 a 3 pra fazer uma sessão. Aí você vai ter um custo de carvão mais ou menos 80, mais alumínio, ele vai ter um custo de R$6 pra fazer um bagulho que o cara te cobra 30. Você fala, porra, é 5 vezes o preço, né? Talvez seja caro.
É, mas quantas vezes você foi num restaurante por quilo, de repente o seu prato deu 30, 40 reais e ali não tem 30, 40 reais de comida, tá ligado? Existe a questão do valor agregado que vai ter ali incluso, que o cara tá te passando, que é o custo do funcionário dele pra te servir o roche na mesa, pra preparar o roche, o cara que lavou o seu arguile, a estrutura de som que tá tocando no ambiente, o sofá que você tá sentado fumando, o setup que ele comprou, o aluguel que ele paga desse espaço, o imposto que ele tem que pagar ali, os funcionários que ele paga em geral, o contador, tudo isso inclui nesse custo. Né? Para você fumar na sua casa, você não paga só o valor de R$6 do roche. Você também paga o metro quadrado da sua casa no seu IPTU, a conta de luz que você consome para acender o seu carvão, a água que você coloca no seu vaso. É que isso você meio que não considera porque de duas uma, ou seus pais pagam isso e você mora com seus pais, ou isso já meio que faz parte do seu custo de vida e isso parece meio que irrelevante para você. Esse é um primeiro ponto do valor agregado nos roches. Segundo, o cara tem que lucrar porque é o negócio dele. Você pode fumar um roche na sua casa ou você pode ir até um lugar, conhecer outras pessoas, onde você tem um ambiente todo preparado para você poder fumar e desfrutar desse ambiente, desse espaço. E, consequentemente, o cara que criou toda essa estrutura, fez todo o planejamento, investiu o dinheiro dele, tem que lucrar em cima das suas costas, irmão. O nome disso é capitalismo. E é assim que funciona, goste você ou não. Du, mas eu acho um absurdo. Beleza, eu também acho um absurdo você pagar R$12 numa long neck. E eu já vi long neck vendendo embalada a 20 conto, tá ligado? Quando no mercado você vai pagar R$3,50, 5, dependendo da long neck que você tá comprando. Então assim, essa questão de valor eu acho ela muito relativa e a questão de ser um valor exorbitante também depende. Eu acho que esquece o preço. A questão é, você tá disposto a pagar R$30 para ter uma hora daquele momento? Se esse momento de uma hora valeu seus R$30, irmão, foda-se R$30, foda-se o que você tava fumando. É mais ou menos assim que eu costumo precificar as coisas, não atribuindo a etiqueta de preço, e sim atribuindo ao valor que isso vai me dar. Então assim, essa questão de valor ela é muito relativa. Entenda que o lounge, o negócio dele é ganhar dinheiro em cima disso. E também existem dois tipos de lounge. Tem um lounge que ganha dinheiro nos roches, que é um lounge mais apropriado para você realmente sentar, conversar com seus amigos, tudo mais, e tem o lounge que ele é focado mais na questão balada. O que seria isso? Casa noturna, caixa de som, palco, pau torando, tocando funk, tocando trap, tocando, sei lá, qualquer coisa dependendo do rolê que você for, e a galera fumando, bebendo e tudo mais. Esse lugar que tem camarote vai vender um combo de bebida a R$300. Quanto custa uma garrafa de vodka no mercado? Margem, irmão. Esquece a diferença de, é R$5 a mais, R$10 a mais. Coloque em porcentagem, margem. Isso funciona na economia inteira, qualquer mercado, qualquer nicho. Se você não tem margem no valor agregado, você não tem lucro e etc, 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 todos os pontos que eu acabei de falar. Dito isso, o lounge que consegue lucrar muito na bebida, tem lounge que nem cobra roche, faz open. Não, você entra lá, você nem paga pra entrar, paga só o que você beber. E o cara tá pagando o DJ, tá pagando todos os funcionários dele, tá colocando essência do bolso dele pra você fumar, mas por quê? Porque no final da noite o cara vendeu R$60 mil em bebida. Pronto, ele tirou a margem que ele precisava pra poder sustentar a casa, tirou o lucro dele da questão da bebida, sem precisar precificar o roche. Tem lounge que não consegue ter essa arrecadação com bebida, porque o formato de rolê é diferente, as pessoas vão beber menos. Então você tem que colocar o valor agregado em outra coisa. E de novo, depende da experiência que você tá tendo. Se você tá disposto a sair de casa, gastar esse dinheiro e você voltar contente por ter gasto esse dinheiro, não acho exorbitante. Agora, se saiu, gastou e falou, ah, mano, achei bela bosta, sim, aí foi caro. Mas de novo, isso é subjetivo. Então é isso, rapaziada, esse foi mais um Do Responde. Lembrando, quer participar? Hashtag Do Responde nos comentários, manda sua pergunta, a gente vai ler no próximo vídeo. E se você quiser comprar qualquer coisa pro seu setup, onde que ele vai, Gustavo? zagabrielruca.com.br. Usa o nosso cupom do Macário, vai te dar 7% de desconto em qualquer compra, em qualquer produto. Chegou o corta-vento da Smoke Home, a galera sempre pergunta onde tem as paradas de Nargos e tudo mais, a sopa que eu uso. Essa blusa aqui, ó, corta-vento Smoke Home. Tô com a camiseta aqui, tô na B, que era de outra coleção deles também, acho muito louco. E, mano, se você quiser saber, segue o Instagram dos caras. Fonzinho, você coloca na descrição aqui do vídeo pra nós. Obrigado. Aparecer aqui na descrição. Segue eles no Instagram. Toda vez que chega alguma linha nova, eles fazem quadro pra narguilha, aquele ali, ó. Mais narguilha, por favor. Produção Smoke Home também. Então, assim, tem bastante coisa legal que eles fazem pra quem gosta realmente da cultura e vive a cultura. Se você curte, entra lá. Se você já quiser garantir um corta-vento desse aqui, bem maneiro, muito bem confeccionado, tem no site do Zagabra também. Você pode pagar no boleto bancário para ter mais 5% de desconto ou parcelar em 12 vezes no cartão de crédito sem juros. Demorou? Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Esse foi mais um vídeo comigo. Tamo junto. Xablau é nóis, rapaziada. Bora?